Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou entrando aqui um minutinho antes da live para justamente esperar nossa convidada de hoje, Angela Bono, para trabalharmos o tema Ikigai. Vamos chegando aos poucos, sejam todos bem-vindos. À medida que forem chegando, por gentileza, mande um oi para que eu possa cumprimentar nessa tarde de lives, nessa sequência de lives. Espero que estejam gostando. Daqui a pouquinho vamos ter a presença da Ângela aqui para a gente discutir o Ikigai. Já vai colocando, à medida que você for entrando aí, você já ouviu falar no Ikigai? Alguém já disse para você? Você já ouviu alguém falar? Olha, conheça essa ferramenta. E aí também, pessoal, digam para mim, por gentileza, se está escutando bem, se o vídeo tá bom, o áudio tá bom, sejam todos bem-vindos. Quero falar oi para cada um à medida que for entrando. Deem um oi para mim, mande um oi. Eu quero cumprimentar um por vez. Sejam todos muito bem-vindos. O poder do cérebro. Ângela, seja bem-vinda. Estou esperando você aqui. Vamos chegando. Coloquem aí para mim um oi para que eu possa cumprimentar cada um de vocês nessa tarde. 14 horas, vamos iniciar o nosso bate-papo sobre Ikigai. Daqui a pouquinho a Ângela está chegando por aí. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ângela, tudo bem e você? Espero você. Pessoal, quem for entrando, por gentileza, diz se está me escutando bem, se o vídeo está bom, para que eu possa movimentar aqui se precisar. A Ângela vai entrar novamente para a gente começar a discutir o tema, que é o Ikigai. Você já ouviu falar sobre Ikigai? Alguém já contou para você? Você sabe de onde vem? Coloca para mim que eu quero conversar com você hoje sobre isso, sobre Ikigai. Daqui a pouquinho a Ângela está chegando aí, para a gente bater esse papo bem legal sobre Ikigai hoje. Tem pressa, às vezes ele demora um pouquinho por conta da conexão, né? Mas temos aí já 50% que é a voz. Sem problema. Boa tarde, Mi Lima. Tudo bem? Seja bem-vinda. Vão falando Luiz, Zélia, Eduardo, Lara Gomes, A Souza, Alessandro, Jussara, Vitória. Pessoal, vamos chegando. Manda um oi para mim para eu poder falar com vocês. Digam para mim se o meu áudio está chegando legal para vocês. Tudo bem, Luiz? Tá me escutando bem? Tá me vendo bem? Dá esse feedback para mim, por gentileza. Enquanto isso, a Ângela está lá ajustando a conexão dela para entrar, para que a gente possa bater um papo sobre Ikigai. Muito bom. Obrigado, Luiz. Muito obrigado. Pessoal, coloquem aí, por gentileza, você já ouviu falar sobre Ikigai? Sim, já ouvi ou não, não ouvi. Hoje a gente vai refletir um pouco sobre isso. A Ângela, que está para entrar daqui a pouquinho, é educadora, trabalha também com desenvolvimento humano, é neurocientista. É uma visão diferente sobre uma ferramenta que
nós utilizamos no dia a dia para gerar reflexão, para gerar engajamento, percepção de propósito. E tudo isso a gente quer bater um papo com vocês hoje. Hoje. A Mi está dizendo que não ouviu. Então você vai ouvir falar hoje, Mi. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre essa ferramenta que é o Ikigai. E vocês vão poder, na prática, exercitar. Então, se vocês quiserem, peguem aí, né, para quem tiver a possibilidade, peguem um papel em branco, peguem uma caneta, né, ou um lápis, como quiserem, para que a gente possa exercitar essa reflexão e essa ferramenta sobre o Ikigai. Já coloca aí o papelzinho na sua frente, coloca a caneta, para que aos poucos a gente comece a exercitar essa ferramenta que é fantástica. Oi, Angela. Eu acho que também. Eu acho que também. Mas eu tenho fé. Eu acredito que aos poucos a nossa conexão ela vai se estabelecer. Você está me vendo bem? Está me enxergando bem? Estou me ouvindo? Não tá. Na parte de baixo tem um círculo que fica rodando, como se estivesse conectando. Mas está tudo bem. Vamos iniciar e aí, à medida que for melhorando, a gente vai evoluindo. Eu só vou fazer um teste de tirar o fone de ouvido, Ângela, e aí me dá. Escuta bem. Sem o fone de ouvido, como que tá? Tá. Era para fazer esse teste. Eu pensei que eu teria a liberdade de ficar sem nada no meu ouvido, mas. Voltou? Tá me escutando bem agora? Ah, pessoal, então vamos começar? Tarde. Então não vamos com a sua vontade de ficar incontrolável. Né? Pode fazer isso agora, enquanto eu vou batendo um papo com meus amigos. Pessoal, mais uma tentativa da Ângela, tá? A gente está tentando estabelecer a conexão. Daqui a pouco vocês vão saber que ela é bem de longe também, não está próxima. E por isso a vontade de realmente a gente estabelecer essa conexão. Se não conseguir, ela vai com áudio mesmo, sem problema nenhum, a gente não vai ter perda quanto a isso, tá? Mas peguem papel, peguem caneta, peguem um lápis, se tiver um momentinho aí para refletir sobre isso, olha, é o tipo de reflexão que eu fiz, que eu exercito também com algumas pessoas, e as pessoas que passam por esse exercício geralmente têm uma grande surpresa quanto a isso. Uma grande surpresa. Então, vamos pegando aí um papelzinho, pegando uma caneta, pegando um lápis. Digam para mim se você já conhece essa ferramenta, se não conhece, já conhece essa filosofia, se não conhece. Um chama de filosofia, outro chama de ferramenta, mas é hoje que nós vamos refletir sobre ela. Deixa eu chamar aqui a Ângela. Deve estar chegando por aí. Vamos iniciar, Ângela? Qualquer coisa a gente. Vamos? Então tá bom. Uhum. Dá sim. Pessoal, eu estou conseguindo ouvir perfeito. Pessoal, vocês conseguem ouvir a Ângela, por favor? Digam sim. Colocam um dedinho para cima ou escrevam sim. A gente vai precisar disso para iniciar. Vem sim. Não é, não. Estamos aqui. Eu que agradeço.
Uhum. Ô, Ângela, não está conseguindo ouvir você. Ah lá, não escuto, não escuto, só você. Vamos ver. Pessoal, dê esse feedback para mim. Tá bom. Imagina, acontece. Estamos aqui. Gente, isso é resiliência, né? A gente conseguir se levantar, buscar outras formas para falar com vocês, tá? Então a gente não desistiu. Em última instância, eu toco sozinho, sem problema, mas teríamos um grande acréscimo com a participação da Ângela, tá? Então vamos ver quem chegou aqui. Tudo bem, Elton? Seja bem-vindo. Dayana, seja bem-vinda também. Olha o Lucas por aí. Tudo bem, Lucas? Seja bem-vindo. Doce de Tacho, tudo bem? Seja bem-vindo ou bem-vinda, não sei, mas de qualquer forma sejam bem-vindos. A mim também escuto somente você. Ela está tentando estabelecer a comunicação lá e se conseguirmos, em breve a gente tem a Ângela. Caso contrário, eu toco com o tema, não tem problema nenhum. Tudo bem, Elton? Elton é um grande amigo também, especialista em mindfulness, hipnoterapia também, um cara fantástico, lá de Apucarana, lá do Paraná. Pessoal, digam para mim, enquanto isso, de onde vocês são? O Elton é de Apucarana, tem a Virgínia também. Tudo bem, Virgínia? Virgínia, eu sei que é de Campinas. Me fala para mim de onde você é. Doce de Tacho, de onde é? Luiz, de Campinas, né? Dayana, diga para mim, por gentileza, de onde você é, para que eu possa cumprimentar. Temos aí, pessoal, mais um minutinho, 2 minutinhos no máximo, para estabelecer a conexão com a Ângela, tá? Para a gente refletir sobre esse tema fantástico, vocês vão gostar demais. Se não conseguimos a conexão com ela, nem de áudio, nem de vídeo, eu toco sozinho, tá bom? Compromisso com vocês aí. E, num outro momento, a gente volta com a Ângela também. Elton, Doce de Tacho, Lúcia, seja bem-vinda, Lúcia. Aldo Mauro, seja bem-vindo. Bombinha, Santa Catarina, muito bom, muito bom. Santa Catarina, fantástico, né? Fantástico. Estive em Santa Catarina em dezembro, conhecendo inclusive Bombinhas. Também dentro de outra cidade, Balneário, é fantástico. Oi, Levi, boa tarde, Virgínia, bem-vinda. Muito bom. Separa aí um papel, uma caneta. Vamos falar sobre Ikigai. Mi, sou de Americana. Conheci você no hotel. Que legal. Seja bem-vinda. Ah, Ed Turismólogo. Seja bem-vindo, Ed. Tudo bem? Ari Jacom. Tudo bem, Ari? De onde você é? Fala para mim. O Ed. Olá, professor. Tudo bem, Ed? Pô, que prazer estar com você aqui. Vamos refletir daqui a pouquinho sobre Ikigai. Só estou esperando a Ângela entrar. A Ângela, que tem aí uma grande contribuição para fazer. Ela é neurocientista, educadora, é uma ferramenta que ela roda demais dentro dessa filosofia, vocês vão poder conhecer um pouquinho mais. Chegou! Consegui! Uma salva de palmas, Ângela! Viva! Ai, que bom, eu já tava Isso é ficando nervosa resiliência, né, aqui. Ângela? Isso Resiliência, aí. né? Oi, pessoal, obrigada pelo convite, Ah, Levi. Estou muito feliz de estar aqui para a gente poder conversar sobre que essa ferramenta e essa filosofia maravilhosa, né? que legal, que legal. Pessoal, digam se agora conseguem enxergar a Laede Turismo. Fomos colegas no curso de turismo na FAGE. Puxa, que fantástico, Ed. Fantástico. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me Pessoal, vendo? digam por gentileza se veem e ouvem agora Ângela. Ângela, diz pra gente de onde que você está falando. Então, na realidade, eu sou uruguaia de Montevidéu, eu sou estrangeira, sou importada, Aham. mas agora eu estou falando de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é onde eu moro. Porto Alegre, uma salva de palmas para Aham, Porto Alegre, gente. Tem gente é de Santa isso Catarina aí. aí, viu, Ângela? Aham, que legal. Aliás,
Eu fiz uma live essa semana com um conterrâneo seu, Ah, com o Fábio é? Puentes. Sim, com o Puentes. Bien dormido, bien dormido. Bem dormida, foi fantástica também. Muito bom. Ah, que Angela, legal. seja bem-vinda. Muito Eu- obrigado pela oportunidade de dividir esse momento com você, de falar sobre uma ferramenta, uma filosofia fantástica, tá? Quando você Fantástico. falou sobre esse tema, já senti aí uma bela energia para a gente dividir com o pessoal hoje. Enquanto a gente estava Aham. restabelecendo a conexão aqui, eu pedi para eles, Ângela, separar Hum, um papelzinho, uma caneta, um lápis, né? Para que possam exercitar ali no tete a exato. tete, um pouquinho do seu íntimo, da sua reflexão. Mas vamos Isso é muito aproveitar e importante. formalizar então, Ângela. Fala para o pessoal quem é a Ângela, o que você faz, como você faz, o momento é seu. Eu vou começar a falar, Levi, que eu encontrei meu Ikigai. Então, isso aí já Opa, é uma grande coisa, porque eu quero instigar essa curiosidade no pessoal para saber o que, que é isso, para quem ainda não consegue, né, entender bem ou nunca ouviu falar. Eu posso dizer com muito orgulho e com muito amor no meu coração que eu encontrei meu Ikigai. Eu sou professora há 23 anos, sou professora de língua espanhola. Juntei as duas coisas que eu amo, né? Que é a língua ah, espanhola e o ser humano. Eu sou apaixonada pelo comportamento humano. E faz 23 anos que eu estou em sala de aula. Só que ainda tinha alguma coisa que me faltava, ainda tinha alguma coisa que eu sabia que eu poderia oferecer para os meus alunos ou para as pessoas, né, em si, algo mais, algo que eu pudesse ter é, uma ajuda naquilo que realmente fazia falta. Eu sou professora de pré-vestibular há 18 anos. E me especializei basicamente nisso, né? Em relação o pessoal que quer uma vaga numa universidade, que está estudando pra caramba e muitas vezes não consegue entender por que não entra, estuda e não consegue entrar. Eu me especializei nisso. E aí eu fui começar a entender, não, só um pouquinho. Eu preciso ter mais ferramentas para conseguir ajudar esses meus alunos, né? E aí o que aconteceu? Descobri a neurociência. Comecei a fazer uma pós em neurociência e aprendizagem, terminei, me apaixonei. Já estou terminando uma segunda pós em neurociência e comportamento pela PUC, que também está maravilhoso. Então, o meu Ikigai é exatamente esse, é conseguir entender o funcionamento do cérebro para ajudar as pessoas. Porque como eu gosto tanto dessa conexão, né, desse comportamento, dessa relação que a gente precisa ter exatamente pelo nosso cérebro social, é onde eu consegui achar o meu Ikigai. Mas só para vocês entenderem, agora a gente vai começar a conceituar esse Ikigai, né, Levi? fantástico, pessoal. E a Ângela entendeu o quanto essa ferramenta é bacana para passar nesse momento para vocês, porque só para dar um contexto, Ângela, antes de você, e também me apresentar para as pessoas que estão entrando que talvez não me conheçam, eu Isso. sou o Levi Corrêa, eu trabalho com hipnoterapia, também sou apaixonado por desenvolvimento humano, trabalho com PNL, também já trabalhei bastante com coach. Atualmente eu trabalho no atendimento individual ou nas empresas, com treinamentos, com palestras, né? E o Ikigai, quando apareceu para mim, foi um mergulho, né? Ele basicamente ele conseguiu mostrar ou consolidar aquilo que dentro da minha trajetória inconscientemente estava sendo construído. E aí, à Uhum. medida que foi exercitando as perguntas e as reflexões, foi mostrando que faz um sentido. Né? E daqui a pouco vocês vão entender da onde que vem esse conceito e região que é. A Ângela tem toda essa costura para fazer com a gente nessa tarde. Para quem chegou É. agora, pessoal, eu já fixei aqui o tema. O tema é Descubra o seu Ikigai, tá? Uhum. Vocês vão entender o que é. Se vocês quiserem, peguem papel e caneta para fazer o exercício também, ok? E a Ângela vai conduzir daqui a pouco. E aí eu vou de intromissão, meter meu Não, bedelho em não, algumas não. Tu partes também vai aí, conversar, tu também vai para a falar gente comigo. refletir sobre isso. Pessoal, se estiverem gostando, mandem coraçõezinhos, né? Não custa, não tem cobrança em mandar coração, né, Angela? Bastante Coraçõezinhos, coraçãozinho. coraçõezinhos. Se você entender que essa live serve para mais pessoas, por gentileza, compartilha, tá? Manda para mais lugares aí.
e para que a gente consiga realmente levar essa ferramenta que é fantástica. Veja lá, bora. Pois então, como eu falei para vocês, né? Sempre fui apaixonada pelo comportamento humano em si, desde criança. Quando eu era criança, eu tinha a vontade de ser médica, tá? Quando eu era criança, tipo lá, uns 5 anos de idade. Eu tinha vontade de ser médica, mas médica pediatra. Eu queria continuar sendo uma criança junto com as crianças. Claro que eu ainda não tinha aquela ideia, né, do que realmente um pediatra fazia. Quando eu fiquei sabendo que a gente ia ter que tratar de crianças chorando e com dores e com doenças, eu pensei assim, eu acho que não é bem isso que eu quero. E aí eu fui desenvolvendo mais essa ideia, né, de da onde eu vou chegar, né, já que eu gostava muito de interagir com as pessoas, mesmo sendo tímida. Eu sempre fui uma criança bastante tímida, aí depois eu consegui desenvolver melhor, assim, né, esse meu lado. Mas a ideia do Ikigai, tá? Eu fiquei assim deslumbrada, né? Porque eu gosto muito da filosofia japonesa e chinesa. Eu sempre gostei muito de ler a filosofia que eles têm. E uma das coisas que me chamou muita atenção num primeiro momento foi a mandala do Ikigai. E essa mandala do Ikigai, eu fui atrás para conseguir identificar mais sobre essa mandala, porque a mandala, ela aparece nos Insta, eu acho que de repente vocês devem conhecer, lá no meu Insta também tem, eu falo bastante sobre o Ikigai, e aí eu fui mais a fundo. Eu acabei lendo, né, o livro do Ikigai do Ken Moji e depois do Sebastian Marshall. Li os 2 livros para conseguir entender melhor, né, essa filosofia. Não tem uma tradução exata, Ikigai não tem uma tradução exata, mas a gente consegue identificar mais ou menos sobre o que se trata essa filosofia, dizendo que ela é uma razão de viver. Ou seja, aquilo que realmente te motiva, aquilo que te enche o coração, aquilo que faz com que tu consiga levantar de manhã na segunda-feira, que geralmente o pessoal tem pavor, né? Ai, segunda-feira. Quando tu tem o teu Ikigai, quando Por tu aqui sabe... não, viu, Ângela? Por aqui não. Porto Alegre tem muito do pessoal demorar para levantar. Por aqui não. Nem usa despertador. Né? Não tem soneca. Não existe soneca. Claro que a gente não está falando em... Não existe, não, a gente não está falando em relação ao cansaço, né? O cansaço, obviamente, somos seres humanos, claro. E a gente tem o cansaço normal. Mas aquela ideia da gente conseguir levantar segunda-feira de manhã sabendo que a gente vai fazer o dia inteiro uma coisa que a gente realmente ama. E eu, como sou professora também, mais ainda, né, de quem quer entrar numa medicina, né, para quem luta muito tempo para entrar numa vaga de medicina no Brasil, a gente sabe o quanto isso é difícil, a gente sabe o quanto a gente precisa ter motivação, e eu converso isso bastante com os meus alunos, porque infelizmente, né, Levi, muitas vezes a gente é levado por situações dentro da própria família, a gente é levado por situações de comparações, e eu acho que isso é uma das coisas que a gente não pode fazer de maneira nenhuma, se comparar com outras pessoas, mas como seres, primeiro, ser humano, segundo, temos um cérebro, terceiro, temos um cérebro social. A gente leva muito em consideração a opinião alheia, a gente sempre busca uma opinião, um conselho, e geralmente as coisas não saem exatamente como a gente gostaria. E isso eu vejo muito em sala de aula. Por exemplo, eu tenho o meu pai e a minha mãe são médicos, então eles querem que eu seja médico. E eu acho legal o trabalho deles, eu gosto muito do que eles fazem, eu vejo que eles têm muita felicidade nisso. Tá, ok, tranquilo, eu acho isso ótimo se espelhar nos pais, né? Mas uma pergunta que eu sempre faço para os meus alunos, mas tu realmente quer ser médico? É uma vontade tua? É uma coisa que tu realmente te enxerga fazendo? Então essa é uma primeira pergunta que a gente precisa se fazer. Do que realmente eu gosto?
Porque a gente acaba gostando das coisas que os outros gostam e a gente não tem aquele autoconhecimento suficiente da gente dizer assim, não, mas só um pouquinho. Tá, eu acho legal que meu pai ou minha mãe sejam médicos, mas e eu? Eu quero isso para mim? E aí eu faço esse questionamento muito com os meus alunos, porque isso vai gerar inclusive uma longevidade, né? As pessoas que encontram o seu Ikigai, elas têm muito mais qualidade de vida a ponto de não ter doenças, a ponto de não ter problema de pressão alta, a ponto de não ter problemas psicológicos, de não ter depressão. Então, eu acho que o nosso Ikigai começa por aí. Autoconhecimento. O autoconhecimento é fundamental. Do que tu gosta? Vocês já se perguntaram isso? Quem está assistindo aí? Vocês já conseguiram entender exatamente e responder essa pergunta? Tu Olha que entende? interessante, gente. Então assim, ó, o conteúdo não é direcionado só para alunos, tá? O conteúdo é para pessoas que possam se identificar com essa pergunta inicial. Tu realmente gosta daquilo que tu tá fazendo? Ou tu já te perguntou do que eu gosto de fato e não enxergo as outras pessoas dizendo que eu faço bem ou que eu faço mal? Então, assim, eu dei um exemplo dos meus alunos, porque eu trabalho com isso o tempo inteiro e eu me preocupo com isso. Eu me preocupo com pessoas que estão estudando muito para uma coisa que de repente não seja exatamente o seu Ikigai, que não seja a razão de viver daquela pessoa. Então essa é a nossa primeira pergunta. E aí, eu acho interessante. Eu acho interessante colocar um recorte, se você me permitir, nesse momento. Claro. Que é o seguinte, talvez alguns sinais que a gente pode perceber ao longo da nossa trajetória, do que a gente faz, para responder essa pergunta, tanto se sim quanto não. Você é do tipo de pessoa que fica só esperando o final de semana? Você é do tipo de pessoa que quando o seu celular, o seu despertador toca pela manhã, você deixa ele tocar 2 ou 3 ou 4 vezes? Eu costumo dizer, Ângela, que a nossa primeira negociação com a nossa missão, com aquilo que realmente faz sentido, é quando desperta o nosso despertador de manhã. Ali é a primeira negociação do dia, ou seja, eu estou disposto a ir de encontro àquilo que eu quero, ou não, eu vou nesse momento me distanciar. Então, o nosso cotidiano está cheio de sinais, assim, né? O quanto de energia você coloca, o quanto de energia aquilo que você empenha volta para você. É claro, né? A gente não está falando no que diz respeito, talvez, a ser fácil, no que diz respeito a dinheiro, né? A gente não está a recursos, a lucro. Não. Essa pergunta é totalmente isenta. Você já parou para se perceber e aí pensar se você gosta do que você faz? Ou como a Ângela disse, você gosta do que tu faz? Isso aí, gaúcha, né? Não adianta, os uruguaios também. A ideia, Levi, é levar para as pessoas, ainda mais agora na quarentena, né? Vamos trazer isso para o nosso momento atual. A gente está aliviado porque não está trabalhando ou a gente está triste porque não está trabalhando? Então isso aí é um segundo sinal que a gente precisa perceber. Eu tô aliviado porque eu tô na quarentena e tô em casa e tô, meu Deus. Sim, não, gente. Como eu achei meu Ikigai, eu tô morrendo de saudade dos meus alunos, eu tô morrendo de saudade de uma sala de aula. Eu tô morrendo de saudade. Aliviado, põe aí nos comentários, gente. Aliviado ou... Isso. Tu tá aliviado ou tu tá angustiado de estar na quarentena? Isso, põe aí, pra gente saber. Vamos ver o que as pessoas vão me dizer. Porque é uma pergunta que vai te levar também à ideia do Ikigai, né? Porque eu de novo... Desculpa, cortei você de novo, mas se você começar a ficar irritada, me avisa, tá? Não, capaz. Pessoal, se nesse momento que a gente for evoluindo com as perguntas, você sentir um leve incômodo, você sentir, de repente, um desconforto, não é um desconforto para o mal, é um desconforto para o bem, porque em algum momento você poderia pensar nisso. Às vezes, lá na frente, o que a gente quer fazer, o nosso convite hoje é talvez antecipar. Se realmente você está colocando energia
naquilo que faz sentido para a sua razão de viver. Exatamente. Exatamente. Então, assim, ó, alguns já responderam, né? Alguns já disseram que tá com saudade do seu consultório. Então, é porque realmente gosta daquilo que faz, né? Então, essa é a segunda pergunta. Vamos direcionar aí para quem está chegando. A primeira pergunta é: do que tu gosta de fato? Tu gosta do que tu faz? Segunda pergunta, agora é trazendo para nossa atualidade, né? O que a gente está vivendo? Tu tá aliviado porque tá na quarentena ou tu tá angustiado porque tu tá na quarentena em relação ao que tu gosta de fazer ou não? Então, isso aí vai nortear a tua vida. Por exemplo, assim, ó, o que acontece, tá? A gente tem, não sei, eu pelo menos aqui em Porto Alegre, eu tenho até dia 30 de abril sem aula, né? Aqui a gente não vai ter aula. Então, a ideia é, pela neurociência, a gente precisa aprender a se manter positivo e útil, certo? Então, quando a gente tem o nosso Ikigai, quando a gente sabe do que a gente realmente gosta, do que a gente tem a motivação de fazer, não vai ser uma quarentena que vai trazer angústia, que vai trazer desespero, que vai trazer depressão, porque a gente já tem um caminho traçado, a gente já tem uma motivação para que a gente consiga fazer todos os dias um pouquinho, não é? Então, a ideia é essa. Primeiro, é o que tu ama. Não só o que tu ama, porque a filosofia japonesa, eles têm isso desde criança. Eles desenvolvem isso desde criança. Porque não é só fazer o que se ama. A gente precisa entender se a gente é bom nisso também, né? E aí a gente pode falar um pouquinho mais de neurociência também, porque dentro das inteligências múltiplas, a gente nasce com 9. A gente nasce com 9 inteligências múltiplas, mas a gente desenvolve umas 2 ou 3 ao longo da nossa vida. Então eu posso amar alguma coisa, mas isso não quer dizer que eu seja bom nessa coisa. Então, isso aí é uma outra situação que a gente precisa entender. Eu preciso unir, em primeiro lugar, o que eu amo com o que eu realmente sou bom, e aí, mais uma vez, entra o autoconhecimento, né, Levi? A gente precisa entender o nosso procedimento, o nosso processo cognitivo, muitas vezes, para entender no que realmente a gente é bom. Depois, a gente precisa perceber se a gente pode ser pago por isso, né? Ou seja, o nosso salário, o nosso sustento, para saber, não adianta, a vida não acontece sem o nosso dinheiro, certo? E em quarto lugar, o que essa minha paixão, ou essa minha ideia do que realmente eu faço bem, pode agregar de bom ao mundo? Ou seja, são 4 etapas que eu preciso entender isso aí, tu entende? São 4 etapas, não é só o que eu amo, é só o que eu posso ganhar dinheiro. E infelizmente aqui a nossa cultura ocidental, isso aí, perfeito. Só que aqui a gente, a gente enxerga trocado. Mas lembrem de pegar um papel e de repente fazer, lembra que ela falou da mandala? Lembra que ela falou mais ou menos assim? Claro que ela tem várias composições, depois tem um recheio disso. Sim, mas, por exemplo, no primeiro, ela disse o que eu amo, depois o que eu sou bom, depois como eu posso ganhar dinheiro com isso, né? Dinheirinho. E essa daqui é o que o mundo precisa, né? Se está alinhado com o que o mundo precisa, não é isso? Isso aí, isso aí. Façam alguma coisa parecida com isso, para a gente começar agora a destrinchar isso daqui e você olhar para você nesse momento. Exato. Porque uma das coisas que a gente identifica, né? A neurociência fala muito em relação aos neurotransmissores. Quando a gente está num trabalho, quando a gente não gosta, quando a gente já tem um certo pânico só de acordar de manhã cedo para se arrumar para ir, todos os neurotransmissores ruins, tipo adrenalina e cortisol, estão sempre no nível máximo. E a gente não está preparado como ser humano a enfrentar um nível de adrenalina e cortisol muito elevado o tempo inteiro. São neurotransmissores e hormônios essenciais para a nossa vida, só que a gente não pode mantê-los sempre num nível alto, porque isso acarreta doenças psicossomáticas.
pressão alta, taquicardia, bom, e várias outras. Então eu preciso entender que nosso Ikigai, quando a gente fala do Ikigai, a gente descreve essas mandalas, é para que a gente possa ter uma qualidade de vida em relação aos neurotransmissores que a gente tem durante todo momento da nossa vida, quando a gente acorda de manhã, certo? Por isso que a gente fala e por isso que a gente tem essa ferramenta para instigar isso na pessoa que a gente trabalha. Eu faço muito isso com os meus alunos, por isso que eu dou exemplo deles, né? Porque aí tu vai conseguir identificar a serotonina, a endorfina, a ocitocina, ou seja, se tu mantiver esses níveis desses neurotransmissores elevados, é isso que vai te trazer uma qualidade de vida. Então, tudo está interligado, a gente não consegue simplesmente separar uma coisa da outra. Outra situação, nós aqui, né, no Ocidente, a ideia de dinheiro, ela é muito mais forte. Ela é muito mais forte. Ah, não, eu vou para uma profissão onde me dê dinheiro. As pessoas acabam esquecendo que quando a gente ama de verdade uma coisa que a gente quer fazer e a gente faz bem feito, o dinheiro é uma consequência disso. O dinheiro, ele vem, tipo, né, vem atrás. Ele flui. Então, é por isso que eu gosto de entender como é que é esse processo nas pessoas. Em que momento as pessoas podem indicar, em que momento as pessoas podem perceber se elas estão numa qualidade de vida boa, ok, ou se é o momento de elas começarem a perceber que podem mudar. E eu vou dizer assim, a gente pode mudar em qualquer momento da nossa vida, independente de idade. A neurociência traz esse conhecimento para a gente também. A neuroplasticidade, que é o desenvolvimento de novas conexões, a gente tem por toda a vida. Ou seja, eu tenho, sei lá, 70 anos, eu não vou começar nada agora. Por quê? Por que tu vai te limitar a ponto de achar que só porque tu tá um pouco mais adiantado na idade, tu não pode fazer alguma coisa que tu realmente goste de fazer? A qualidade de vida vai ser a mesma. Né, Levi? Eu não sei, tem uma perguntinha aqui. É tão interessante, à medida que você vai lendo a pergunta, eu vou refletir junto com esse tema. É tão verdade essa questão da cultura, da nossa raiz, né? Da nossa era, desse nosso momento. Quando você é apresentado, quando você se apresenta, geralmente você se apresenta como fulano de tal empresa. Você se apresenta como sua profissão. E no fundo, pode ser, é um processo cultural, é um processo que vem do aprendizado de pais, da sociedade. Vamos falar também que pode ser do inconsciente coletivo, enfim, nós estamos aqui para colocar uma determinação, mas o quanto a moeda, o lucro, né, o exercício de tudo está vindo na frente, né, o resultado de tudo está vindo na frente. E o mais interessante disso é talvez se você perceber o ser, a essência, né, o que faz te mover, o que te faz levantar pela manhã, talvez esse fluir que a Ângela falou agora, mais leve, mais tranquilo, né, e não tão penoso, talvez, com o que você está enxergando hoje na sua vida profissional, né, com reflexos na pessoal, pode ser mais leve, pode ser mais tranquilo, pode ser mais prazeroso, né, porque no final, se não fosse prazeroso, se fosse prazeroso, nós não estaríamos com a cabeça na sexta-feira, que é o Dia Internacional do Happy Hour, né? Tem empresas que colocam isso dentro da cultura, que deixam dar happy hour para as pessoas, porque talvez eu vou entender ali como um momento de prazer para atenuar a semana, olha isso. Né? E isso vem sendo desconstruído às vezes quando a gente para refletir sobre ferramentas assim, sobre estruturas assim, né? Até antes de liberar para a Ângela, e com certeza a Ângela tem muita propriedade para falar sobre isso, a nossa mente ela não entende o que é real, o que é imaginário, ela simplesmente responde aos estímulos que ela percebe de acordo com o que ela foi construída ao longo da vida. Né? Então, se a todo momento ela se sente ativada, ansiosa, tendo esse movimento de luta ou fuga que está relacionado com o estresse, essa resposta ela diminui a nossa potência, diminui a nossa energia, a nossa capacidade intelectual, cognitiva, relacional, né? E às vezes o resultado que você não enxerga está totalmente ligado às escolhas que você fez. E que nesse momento você está parando para refletir sobre isso.
Tem idade para isso? Não tem. Eu gostaria Não de ter tem. escutado a Ângela quando eu tinha 18 anos de idade, quando eu tinha 10 anos de idade. Talvez você também, mas você não teve essa live nesse momento, nem tinha, né? Nem tinha essa live nesse momento, ou essa reflexão. Mas, a cada momento, nós temos a oportunidade de fazer uma mudança dentro da nossa trajetória, mas essa mudança que a gente quer exercitar hoje com vocês é de dentro para fora. Exato. E aí me ocorreu outra situação, Levi. Porque a gente tem que ter o autoconhecimento, a gente tem que saber realmente do que a gente gosta, a gente tem que saber no que a gente é bom, a gente tem que saber quais são as nossas inteligências múltiplas, para a gente conseguir desenvolver outras, quem sabe, né? Mas tu sabe que o equilíbrio é algo muito importante, porque eu conheço pessoas que estão no seu Ikigai, que já sabem exatamente o que ama, o que dá dinheiro, o que vai ser bom para o mundo, só que eles esquecem das outras vertentes da vida, ou seja, eles se enfiam dentro da sua área profissional e não é uma questão, eu vou ganhar dinheiro, sabe? Não, é porque eu quero ganhar dinheiro. Não, é porque eles amam aquilo de uma tal forma que eles acabam esquecendo da vida social, esquecendo da sua família, esquecendo do seu namorado, namorada, marido, mulher. E isso a gente leva para um outro extremo. A gente não pode estar num extremo nem no outro. A gente precisa manter um equilíbrio em relação a isso. Porque a partir do momento que tu tá fazendo o que tu ama, só que tu esquece exatamente de tudo o resto da tua vida, a tua qualidade de vida também vai ser péssima. Né? Ou seja, tu tá no teu Ikigai, tu tá fazendo tudo que tu ama, só que tu tá trabalhando, tipo, sei lá, 20 horas por dia, e tu não tem final de semana, e ainda tu diz assim, ó, com muito orgulho, mas eu trabalho no que eu gosto, então final de semana pra mim não existe. Calma aí, gente, calma aí, não é bem assim a situação. Eu preciso ter, sim, um equilíbrio entre família, entre relacionamentos, entre amigos, entre absolutamente tudo equilibrado, de forma equilibrada, porque senão a tua saúde vai lá para baixo também. A qualidade de vida, ela se dá só quando a gente tem um equilíbrio entre todos os pontos. Senão, a gente tem o estresse, o cortisol, a adrenalina e acaba surgindo outras doenças que de repente a gente pensa assim, não, mas eu tô fazendo o que eu amo, como assim? Não, né? É equilíbrio. Até aqui as contribuições, viu, Ângela? Olha aqui, ó, o Lewander, conteúdo surreal, muitas mulheres parando de sonhar, muito triste. A Carla dizendo, eu acho que falta de crer em si, todo sentido. Aqui a Carla, ó, caí de paraquedas, meu Deus, fantástico. A Doce de Tacho, que é a Luísa, que acho que a Luísa lá de Santa Catarina, de Bombinhas, disse, perfeita, né? Conhecimento espetacular, parabéns. Olha aqui a Marina dizendo que também foi importante perceber o quanto olhar para os nossos pontos fortes, pois estamos acostumados que as pessoas apontem nossos pontos a desenvolver. Né? Olha que legal. Uma coisa puxa a outra, a Vera dizendo também. E eu acho que tem um ponto tão crucial nisso tudo, viu, Ângela? Que eu quero aproveitar aqui para refletir com vocês. Claro. É que em algum momento nessa nossa trajetória, devido à intensidade, devido à pressão, devido à herança cultural, herança de pais, como a gente aprendeu, como a gente foi condicionado, como a nossa mente foi programada, a gente parou de se perceber. Sim. Em algum momento a gente parou de se sentir. Em algum momento talvez você tenha escutado que aquela pessoa talvez te disse que você tem que agir, que você tem que estar em movimento, que você tem que entregar resultado, mas talvez os seus resultados não estejam saindo à medida que você faz sentido aquilo que você empenha ao máximo, porque você não refletiu antes de sair caminhando. Né? E eu acho que tem uma questão bem importante aí, né, Ângela, que é o nosso consciente, né? Que é tornar consciente, talvez, aquilo que é inconsciente. Então, se eu estou com um Ikigai redondinho, em algum momento eu estou mergulhando nele, esquecendo da família, esquecendo da qualidade de vida, esquecendo de um monte de coisa, perceba que talvez nesse excesso pode estar escondendo uma falta. Né? Talvez é uma forma de preencher um vazio o emocional. Parte de você não está querendo lidar. Né? Para sua mente, o comportamento tem uma intenção positiva. Uma fuga, né? Uma fuga, né? Para ela faz sentido.
E conforme você vai exercitando isso, sem perceber o ganho, a perda, né, com a qualidade de tudo isso, você simplesmente está deixando que isso aconteça. Eu lembro sempre de um livro, Ângela, quando eu toco nesse assunto, que eu preciso guardar o nome desse autor, que eu não lembro, mas ele chama Rápido Devagar. Né? Acho que Aham. você já, né, que ele fala da Sei, questão do nosso raciocínio rápido, tipo um condicionado e ao tipo dois. inconsciente, Uhum, intuitivo, exato, e o uhum. devagar, que é justamente o processo de interpretar, de racionar, voltado ao nosso processo consciente, que está, né, Angela, aqui no nosso córtex pré-frontal, né? Que é Exato. tornar consciente aquilo que não está consciente, né? É Uhum. trazer para a luz aquilo que em algum momento, olha lá, o Elton me salvando, o Daniel Kahneman, exatamente, Daniel Isso Kahneman é aí, do cara. Rápido Devagar, né? Então, Exato. assim, mais importante do que a velocidade, talvez esteja o seu propósito e o seu foco depois. É que, infelizmente, né, Levi, a gente está numa sociedade em que ela pede resultados. Eu quero resultados, 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 o tempo inteiro, uma pressão, aquela coisa assim, tá, como assim tu não passou na medicina ainda? Como assim tu já é o segundo, terceiro ano que tu está estudando? Quantos Então, anos assim, de ó, cursinho? É. tu entende? Então, é uma das coisas que eu tento trazer isso muito para a sala de aula, já que eu sou professora e amo essa profissão, exatamente para isso, para ver se eu consigo levar um pouquinho mais desse conhecimento para eles em relação ao sistema emocional também, né? Muitas vezes a gente se compara com os outros. Não, mas ele estudou um ano inteiro e conseguiu passar na medicina estudando um ano só. Por que que eu não consigo? Então, essa aí é uma outra dica que eu sempre dou. E gostaria que vocês pensassem a respeito. A gente não pode se comparar com ninguém, a gente é um ser único, a gente tem o nosso sistema emocional, a gente tem a nossa história, a gente tem as nossas experiências emocionais que nunca. Aqueles memes que a gente enxerga por aí, né? Você nunca andou com os meus sapatos, né? Se tu tivesse andado com os meus sapatos, tu saberia quem eu sou hoje. Então, não dá pra gente se comparar absolutamente ninguém em relação a conseguir alcançar algum objetivo, exatamente porque temos as nossas inteligências múltiplas, temos os nossos sistemas representacionais, de que modo tu consegue visualizar, enxergar e absorver informações do mundo. Eu sou muito mais auditiva, eu gosto de ouvir as pessoas, eu acho que é por isso que eu me encontro bastante conversando com as pessoas e ouvindo, entendendo um pouco delas. Então, a partir do momento que eu sei que eu sou um ser único, eu tiro toda essa pressão de cima de mim em pensar que aquela pessoa ela está conseguindo muito mais do que eu ou não está, porque geralmente, né? O nosso cérebro, ele é muito mais negativo do que positivo. Infelizmente, a gente traz isso lá dos tempos das cavernas. A gente sempre tende a enxergar o lado negativo de absolutamente tudo, né? E uma das ideias que eu dou também para os meus alunos é que se tu quiser te comparar a alguém, tu tem que te comparar a ti mesmo, né? A única pessoa que pode realmente ser comparada a ti é a tu mesmo de quem tu foi ontem, de quem tu Ontem, foi semana passada. Então, é perfeito. tu que tem que entender essa evolução em cima do teu comportamento, das tuas escolhas, e não o comportamento, as escolhas da pessoa que está ali do teu lado, que tu não sabe nada dessa pessoa na realidade. Então, isso aí Perfeito. também é outra situação que a gente precisa entender. Trazer para o consciente, como tu falou, o tipo 1 e o tipo 2, o sistema 1 e o sistema 2. A gente É. quer tudo resultados rápidos, então a gente não traz para o consciente. A gente deixa a gente deixa o inconsciente, né? Tá, vamos lá, vamos lá. E a gente tem que sair desse piloto automático. A gente precisa tirar a mãozinha do botãozinho do piloto automático, porque isso aí vai fazer muita diferença. Eu vou aproveitar esse momento para passar um exercício de autoconhecimento, Angela, para ajudar as Boa, pessoas a saírem desse piloto automático, gente. Mas ótimo. antes, se você estiver gostando dessa live, compartilha com os amigos. A Ângela falou para mim que gosta de bastante coração subindo, assim, porque ela Adoro, falou que ela adoro um está monte de motivada, coraçãozinho. né? Se Ó, você bem também quiser fazer coloridinho. pergunta, por gentileza, mande aqui para gente, coloca aí para a gente poder contribuir com você, né? Quando a gente Isso está aí. nesse processo inconsciente, pessoal, que é uma forma da nossa mente poupar energia, né, Angela? Manter Uhum. padrões e para ficar atento a novos aprendizados, Hábitos. Uhum. hábitos, né, costumes.
Até tem um livro o que chama O Poder do Hábito, que ele fala dos Isso. 3 R's, né? Gatilho, rotina e recompensa. Todo Aham. comportamento ele tem uma intenção positiva, ele tem uma recompensa quanto a isso, né? Por mais que isso não seja Por claro mais para que seja você, tem negativo. perfeito, né? E o interessante, quando a gente começa a perceber, já é o início da mudança. Uhum. Tudo aquilo que a gente começa a tornar consciente, por exemplo, eu acabei de me tornar consciente sobre um desconforto que eu tive e de algo que eu venho sendo levado há muito tempo. Então, assim, não fique triste por você ter se tornado consciente, fique alegre, porque grande parte da mudança está na identificação. Aliás, o Uhum. início dela está na identificação. Carl Gustav Jung, ele tem uma frase que diz assim: até tornarmos consciente, o inconsciente vai comandar nossa vida, a gente vai chamar de destino. Né? Ou É. seja, nesse momento, você pode fazer uma pergunta assim, dentro do padrão: que parte de mim, que parte de mim precisa manter esse padrão para conseguir se encaixar, para conseguir se sentir superior, para tentar sobreviver? Que parte de mim ainda mantém esse padrão como sobrevivência? Que parte de mim eu não consigo negociar que eu estou em raiva? Que parte de Uhum. mim eu tenho que exaltar para eu conseguir trabalhar minha rejeição ou trabalhar minha inferioridade? Porque, no fundo, tem a ver comigo, não tem a ver com o outro. Esse é o Por mais que a problema, né? gente queira transferir, né? Ou seja, o problema está no marido, o problema está na esposa, o problema está no filho, sempre são os outros, ou é o Uhum. governo, né? Pessoal, tem uma máxima que diz assim: tem coisas que eu posso fazer e tem coisas que eu não posso fazer. A grande sacada é não deixar aquilo que você não pode fazer atrapalhar aquilo que você pode fazer. Uhum. Simples assim. Tem sempre coisas que eu posso fazer. Então, percebendo ou para perceber, pergunte-se que parte de mim está impedindo isso de acontecer. E Uhum. aí vem o processo de mudança que tem a ver com você e não tem a ver com o outro. É porque é mais fácil também, né, Levi? A gente colocar a culpa nos outros, né? É mais fácil, eu tô sem dinheiro porque o governo fez isso, eu não consegui terminar uma faculdade porque minha família não conseguiu pagar. Então, é mais fácil porque a gente acaba se vitimizando, mas na realidade a gente protagonista da nossa vida, né? A gente não Angela, pode simplesmente. e a primeira vez que eu ouvi isso doeu. A Claro, primeira vez que claro. eu ouvi isso não foi Não é, confortável. não é fácil Não foi aceitar tipo, isso. fácil, sabe? Não, Doeu a não. canela. E a pessoa que foi falar isso para mim antes antecipou e disse assim: vai doer sua canela. Mas não é nada pessoal, é algo seu e não meu. Né? E no fundo tem muito mais a ver conosco quando dói do que com o outro. Né? Que parte de mim está doendo por conta de negar há muito tempo essa verdade que talvez eu esteja escondendo. Né? Exato, exatamente, exatamente. E aí as pessoas também ficam um pouco angustiadas, né? Eu converso com muitas pessoas e inclusive sobre o Ikigai, né? Porque eu acho que é uma filosofia, uma ferramenta muito importante para a nossa qualidade de vida. E alguns me respondem, não, eu não tenho Ikigai. E já ficam meio que desesperados, assim, sabe? Tipo, tá, e agora? E se eu não tenho? Calma, relaxa, não é assim também, né? De uma hora para outra que eu vou, se eu não tenho ainda o meu Ikigai, não, então eu tenho que saber qual é o meu Ikigai. Não, não é assim. Uma das coisas que eu digo pro pessoal falar, pro pessoal fazer, né? Pegar um caderno, pegar uma caneta e fazer uma listinha. Faz uma listinha de tudo que tu gosta, tudo que tu fez no teu dia ou fez na tua semana, que tu te sentiu super bem, que tu gostou muito de fazer, ou o que tu realmente gostaria de fazer. E pode ser 20 coisas, tu vai ver que de repente vai ser 30 coisas e tá tudo bem, não tem problema nenhum. O importante é tu começar a te dar conta das coisas que tu gosta, não das coisas que tu faz por causa dos outros. Porque também a gente meio que não separa, né? A gente acaba fazendo tudo ser a mesma Evolução. coisa. E não é assim. Por isso que, mais uma vez, eu sempre falo nas minhas lives também, o autoconhecimento ele é a ferramenta principal para que tu consiga achar qualquer outra situação na tua vida. Então E faz de uma novo, listinha. né, gente? De Hum, novo, autoconhecimento. Por mais que é, o conhecimento venha de fora, se eu não aceitar, se eu não produzir, se eu iniciar um processo de mudança, ele não vai acontecer. Todo conhecimento tem a ver com autoconhecimento.
porque senão ele simplesmente passa por mim e ele não toca. Tem uma frase de uma psicanalista austríaca que chama Melanie Klein, que dizia assim: quem come do fruto do conhecimento tem o poder de expulsar determinados paraísos. Aquele que come do fruto do conhecimento tem o poder de expulsar determinados paraísos. Só que esse poder é dele, não é de ninguém. E aí tem uma atitude dentro desse processo de mudança, que eu não posso delegar para ninguém, isso depende de mim. Né? E às vezes eu estou ali na minha zona de conforto, encarregado, né, respondendo somente um padrão e deixando que as coisas aconteçam, e estou reclamando. Quando eu reclamo, eu volto a clamar sobre uma série de coisas. Né? Talvez eu estou ali, eu estou na minha banheira, está quentinho, né, eu estou há anos parado ali, só que eu deixei de perceber que ao invés de um furô, é uma banheira de cocô. E que eu já me acostumei com o cheiro. E que tá super bom. Eu já venho, né? E para mim tá tudo bem, até o momento de eu escutar um bate-papo como esse, né? Por isso que às vezes pode estar doendo para alguém isso, né? Essa reflexão. Claro. Vai lá, Ângelo. Mas tu sabe que também foi uma das coisas que eu falei na outra live dessa semana, que a gente tem visto bastante aqueles memes assim, eu tô com medo de abrir a geladeira e encontrar uma live lá dentro. Tu chegou a ver isso? Então, assim... Muito. Isso só me motiva a estar aqui todo dia, Ângela. Mas, olha, às vezes com 2, às vezes com 3 lives, porque isso diz respeito a essas pessoas e não diz respeito a mim, entendeu? Mas olha a oportunidade que a gente tem, né? Olha a oportunidade que a gente está tendo de poder escolher o conhecimento. Porque quem está assistindo só Netflix ou quem está assistindo só o BBB... Nada contra, mas são escolhas. São escolhas. São escolhas. E conhecimento, gente, ninguém tira conhecimento de ti. O conhecimento, ele só te enobrece cada vez mais. Então, tem uma frasezinha do Viktor Frankl também que diz que quem tem um porquê enfrenta qualquer como, né? Então, se tu tem um porquê, tu pode enfrentar qualquer como. Então, a gente pode sim identificar nesse período de quarentena, que é uma coisa totalmente atípica, que de repente nunca ninguém viveu, né, de quem está nos assistindo, por que não escolher o conhecimento? Por que não fazer escolhas que de fato vão fazer diferença no nosso Ikigai, na nossa qualidade de vida? Então, de novo, tu é o protagonista da tua vida, do que tu precisa, ou seja, o que tu prefere? Tudo bem que hoje começou o La Casa de Papel, tá? Hoje é a última temporada do La Casa de Papel no Netflix, eu vou assistir no final de semana. Mas eu também faço questão de assistir lives que realmente vão fazer do meu conhecimento algo que possa me aprimorar como pessoa, como profissional, como mãe, como amiga. Olha que legal, gente. Pensa só nesse ponto antes da gente caminhar, que é o seguinte. A Ângela colocou a questão de tô com medo de abrir a geladeira e encontrar uma live, esses memes que acontecem, né? Quando acontece alguma coisa com você e você fica incomodado, perceba que não tem a ver com a pessoa. Ela só disparou um gatilho dentro de você. Então, que parte de você precisa trabalhar para melhorar isso? Como você reage a isso? Eu reajo a todo momento, né? Tem gente que gosta do meu trabalho, tem gente que não gosta, aí tá tudo bem, entendeu? Agora, como que eu reajo? Continuando no meu propósito, na minha missão. Tem dia que eu faço 3 lives. E pra mim tá bom, porque tem gente virando pra mim e falando assim, puxa, Levi, foi bacana, foi importante, aquela palavra, aquela reflexão, o amigo que você trouxe. Gente, isso pra mim não tem preço. Não tem preço. Agora, se você para no primeiro obstáculo, naquele primeiro momento, perceba, é com você o início da mudança, não é no outro. Porque se o outro te parou, ele está dizendo que ele tem mais poder sobre a sua vida, sobre a sua história do que você. Claro que sim. Ó, ele diz assim, em 15 minutos você consegue se atualizar sobre a pandemia, o resto do tempo é para edificar a sua pessoa. Perfeito! Colocação perfeita. A Nuclear Oficial é uma profissional fantástica aqui da região, Ângela, que é a doutora Carla, pediatra, né, aqui do Mato Teodora. Fantástica, grande profissional, e que inclusive vai estar numa live, acho que semana que vem comigo aqui. Ah, que legal, não vou perder. Deixa eu só falar aqui, gente, já está no regressivo do Instagram, nós temos 15 segundos, então quero combinar uma coisa com você, se a Ângela quiser, vai cair, a gente entra novamente para conseguir
finalizar esse tema com vocês, tá bom, Ângela? Então, Ah, em claro, 5 claro. segundos já vai cair e a gente já volta. A gente